Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal Homero Rocha Filho. É uma grande alegria, uma grande honra tê-lo, você aqui no canal. Hoje eu estou tendo o grande prazer, a grande honra de ter aqui a Roseli no canal. Ela vai falar um pouquinho de um projeto maravilhoso que ela tem, mas olha, entre aí, vou dar boa noite para ela, daqui a pouco ela comenta do projeto. Roseli, querida, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, professor Homero. Muito obrigada pelo convite para participar essa noite aqui do seu espaço, da sua live, falando um pouco do nosso trabalho. Olha, Roseli, para mim é uma grande honra. Até, gente, eu conversei rapidinho com ela aqui antes de nós entrarmos, e nós sabemos o quanto nós brasileiros, né, quando é algo de conhecimento, às vezes nós somos um pouco acomodados. Então, o trabalho que a Roseli faz é um trabalho muito gratificante, que ela vai comentar aqui. Então, gente, olha, vale muito a pena você ficar aqui, você mandar para as pessoas, ok? Porque, olha, eu tenho certeza de que você vai gostar muito. Roseli, vou falar boa noite para quem já está chegando aqui, tá bom? Vamos ver. Olha, chegou bastante gente, tá? Vamos ver aqui. Olha, bom, mensagem que edificam, disse boa noite, professor Homero, uma ótima, abençoada noite a todos. Esse, inclusive, é um pastor muito querido, que sempre quando ele pode, ele passa por aqui. Boa noite, pastor, seja muito bem-vindo. Chegou também o Nilson. O Nilson, ele é de Poços de Caldas, ele é mineirinho, Roseli. Ele é lá de Poços de Caldas, ele está aqui conosco. Boa noite. Ele é enfermeiro também, ele faz um trabalho maravilhoso lá em Poços de Caldas. Nilson, muitíssimo obrigado, seja muito bem-vindo. Chegou também aqui a Tereza de Assis, ela é de Apucarana, está aqui conosco. Ela disse: boa noite para todos vocês, boa noite. Tereza, seja muito bem-vinda. Olha que querida aqui, ó. Chegou a Cláudia Rodrigues, Roseli. Ela disse boa noite, Roseli. Ela deve Boa ser sua noite, amiga. companheira do Que legal. Lives. Chegou o Nils também, ele colocou mais algo aqui. Bom, é isso aí. Quem vai chegando pode ir perguntando, ir comentando. Então, minha querida, olha, é muito bom estar com você aqui. Muita coisa. Ó, você fala o que você achar legal. Mas, assim, vamos fazer a primeira pergunta, aí você vai acrescentando de acordo com aquilo que você achar viável, tá bom? Confirma. Roseli, diga-nos como funciona o trabalho do Instituto História Viva. Conte-nos. Falar do Instituto História Viva, eu peço licença para complementar meu traje, que eu não sei se vocês viram aqui que eu estou com um jaleco paramentado, eu vou Olha, pôr minha tiarinha, que é assim que a sim. gente se apresenta para fazer o nosso trabalho de contação de história nos lares de idosos, nas casas de criança, nos hospitais, e agora as nossas lives estão acontecendo também graças ao uso da internet nesse momento que a gente precisa tanto de histórias, né, como nunca. Então, como funciona o Instituto História Viva? Ele é uma organização que já existe há 16 anos, composta por voluntários, pessoas que doam o que nós temos de mais valioso, que é o nosso tempo. Né? Nós vemos tantas lives oferecendo oportunidades de ficarem milionários e a gente oferece a oportunidade de você ser feliz fazendo o bem, através do nosso trabalho de contação de histórias. Nós atuamos junto a pacientes hospitalizados, crianças, jovens, adultos, idosos que estão ali naquele momento de dor, de fragilidade, de sofrimento que uma doença acomete. Nós também fazemos um trabalho junto a meninos e meninas vítimas de violência, assim, retirados da família e acolhidos nas instituições, retirados muitas vezes por medida judicial. Nós temos acesso a essas instituições para fazermos um trabalho de contação de história, que é o projeto Encantar para Educar, onde nós ensinamos valores e damos oportunidades para eles também, neste momento que eles estão ali longe das suas famílias e procurando reestruturar aquela fragilidade psíquica deles. E nós fazemos um projeto também muito bacana, que foi o que ganhou prêmios, assim, que é o projeto Ouvir e Contar, que é um projeto que conecta idosos e crianças através de histórias de vida. E é um projeto incrível que nós temos participado, inclusive virtualmente também. Então, basicamente, são os trabalhos desenvolvidos pelo Instituto História Viva. Que legal, minha querida.
E, Roseli, e de onde que surgiu essa ideia maravilhosa? Porque é uma ideia assim que, olha, que muda situações, vidas, né? Quantas pessoas já foram abençoadas com esse projeto? Como que surgiu essa ideia? Olha, surgiu assim. Eu entendo que tudo que nós colocamos no mundo em termos de projetos sociais dizem respeito a algo que nos incomoda, né? Então, eu senti um incômodo muito grande com relação à falta de leitura no Brasil. O Brasil, para mim, ele tem focos de miséria porque não lê, tem tudo para ser uma potência mundial se desse enfoque para o incentivo à leitura. E nós vemos pouco apoio a esses projetos e mesmo dedicação das pessoas, dos pais em casa, nem todo mundo ensina os filhos a lerem e é uma pena. E isso me incomodava muito, porque eu criei meus filhos com bibliotecas dentro até do banheiro, tinha livros, estantes em todo o ambiente da casa, e hoje eu tenho, né, todos eles assim encaminhados e seguiram, trilharam caminhos bons, estudaram bem, são pessoas do bem, que eu tenho certeza que a leitura fez parte constante da vida deles e contribuiu com isso. Então, eu acredito que, de uma certa forma, eu queria transformar essa realidade. Outra realidade que me incomodava também era de hospitais, porque eu fiz instrumentação cirúrgica no Instituto do Coração e eu vi a fragilidade do sistema de saúde, das pessoas vulneráveis que estão ali naquele momento assim, de extrema vulnerabilidade, que eu acredito que é a questão da saúde. E eu queria, de alguma forma, transformar. Aí, a princípio, eu pensei em ser doutor da alegria, mas eu achei que não apenas animar eles não queria, eu queria incentivar a leitura também neste ambiente. Eu falei, que tal então integrar um pouco desse colorido, dessa alegria, naquele momento de fragilidade, junto a crianças a princípio. Então nós pensávamos a princípio assim atender crianças, mas depois nós percebíamos assim que muitos adultos estavam em situação de vulnerabilidade, não tem estatuto do adulto, né? Tem estatuto da criança que beneficia com a presença de um pai e uma mãe, é obrigatório por lei. Um idoso é obrigatório por lei ter um acompanhante, e o adulto muitas vezes ele fica ali sozinho. Então nós percebemos um público assim que às vezes vinha até a ala da pediatria para ouvir uma história. Então nós passamos a atender também o público adulto e aos poucos fomos, né, participando de outras unidades. Inclusive eu fui contar a história para um senhor numa ala de cardiologia, ele estava na UTI cardiológica do Hospital da Cruz Vermelha de Curitiba, e eu fui contar a história para ele, quando eu acabei de contar a história, ele falou assim, você acredita que uma história é capaz de mudar a vida de alguém? E eu nunca imaginei que alguém me perguntasse isso, né? E aquele quarto estava lotado de médicos, porque naquela noite estava uma noite abençoada, quase ninguém teve trabalho, eles estavam todos ali ouvindo a história com a gente, e eu não tinha percebido depois que eu vi que eles estavam atrás de mim. Aí eu disse assim para esse senhor, eu acredito, por isso que eu estou aqui. Ele falou, pois a partir de amanhã eu serei outra pessoa, graças à história que você me contou e me inspirou a refletir sobre minhas atitudes. Eu sei que todo o conjunto contribuía para isso, né? Que era um momento de vulnerabilidade, mas ele apanhou aquela história, abraçou e já colocou no coração e já sentiu que algo se movimentou dentro dele. Então eu senti assim naquele momento uma satisfação por fazer o bem. Aí na saída da UTI o médico me chamou, falou, moça, vem cá. Eu virei, eu falei, acho que eu vou levar uma bronca, né? Ele estendeu a mão e falou, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. É muito importante para nós aqui ter vocês aqui. Então eu achei um reconhecimento muito bonito também, né, da parte dos médicos, do quanto é importante ter esse momento, né, de relaxar um pouco daquela dor. E aí as crianças também em situação de vulnerabilidade. Eu tenho uma filha adotada, eu adotei uma criança também, que eu entendo que a gente pode fazer alguma coisa, não precisa chegar a adotar, mas pelo menos se preocupar, se importar com as crianças que estão ali retiradas por medida judicial, não é nosso filho, a gente não fez nada para contribuir com aquilo, mas ignorar também, cruzar os braços, achar que é só o Estado, ou só a família responsável, é muito cômodo. Nós somos uma comunidade, eu acredito que a gente só vai se fortalecer se um olhar para o outro com esse olhar de responsabilidade e falar, na minha parte, na minha vida, o que cabe fazer nesse momento, o que eu posso fazer para transformar. É o que nós conversávamos no começo, né? As lives que prometem milhões de dinheiro lotam, as lives que prometem muita saúde lotam, mas as lives que prometem uma alegria enorme interna, que não tem dinheiro que pague e que promove saúde, é essas que onde a gente pode compartilhar essa experiência gostosa de fazer parte de um grupo. E durante a pandemia nós também nos empenhamos muito nesse processo. A princípio mandávamos histórias para as crianças personalizadas, para as crianças do Hospital Erasto Gettner, conseguimos entrar virtualmente por lá, que era nosso parceiro já,
presencialmente, então foi fácil migrar para o virtual. Depois começamos a gravar, fazer um pouco de lives. Ai, fez um barulho. Fazer lives com as crianças também de Casalar, então nós conseguimos fazer algumas intervenções também com algumas crianças de uma Casalar lá do Jardim Boa Vista, lá do bairro Boa Vista, e aí nós começamos a fazer aproximação de novo com o Lar dos Idosos, e nós estamos promovendo um projeto de transformar 100 histórias de vida de idosos em contos encantados. Então, está sendo uma movimentação muito boa, está aproximando os colaboradores do lar para captar essas histórias e passar para a gente poder encantar e contar. Então, nós quebramos os muros do Lar dos Idosos e mostramos que os idosos que estão ali também são pessoas que merecem a nossa atenção, nosso carinho e precisam, né, deste nosso apoio também, principalmente agora, onde todas as ações de voluntariado presenciais foram, foram retiradas de campo, até por uma medida mesmo de saúde, mas eu acredito que a vulnerabilidade do ser humano aumentou bastante por conta disso. Que interessante, olha aqui, maravilhoso. Pessoal, eu tenho até um roteirinho aqui, mas, Roseli, eu estou tão feliz de tê-la aqui, e algo assim que está aqui, está me questionando, meu coraçãozinho aqui está assim, querendo saber muito, e minha mente. Quando você era criança, como tudo começou? Quem inspirou? O que aconteceu, Roseli, para de repente você pensar assim, olha, eu tenho que fazer algo por alguém, um professor, alguém muito importante, enfim, pode falar também a leitura. Como que aconteceu? Como que foi a criança Roseli para chegar a esse processo? Me interessou muito saber. Eu estava pensando justamente essa semana, porque eu assisti um filme chamado Duas Vidas, onde o rapaz recebe a visita dele com 8 anos de idade na vida dele atual, né? Foi uma ficção, mas eu parei a pensar, eu falei, o que a criança Roseli pensava quando tinha 8 anos? E eu fiquei recordando que eu era uma criança ávida por conhecimento, por leitura. Eu queria aprender a ler, eu tentava interpretar as placas por analogia, eu comparava as letras, tentava compreender, pegava os gibis, porque eu via imagens, pegava tudo que tinha imagem, tentava concatenar para construir uma história. E assim que eu tive a oportunidade de conhecer, ter conhecimento da leitura, eu passei a escrever, só que não tinha, nossa família não tinha recurso para comprar cadernos, hoje tem tanta fartura e abundância que ninguém tem noção do que era nos tempos atrás. Então não tinha essa possibilidade, tinha papel de pão, quando muito, se a minha mãe não usava para colocar lá, escorrer a fritura, ela dava um pedaço para mim, eu pegava um papel rasgado e escrevia uns poemas, algumas coisas que eu juntava de ideias, e aí eu passei a escorregar para baixo da minha cama e escrever na parede do quarto com lápis, para minha mãe não ver, e eu com medo de apanhar, não tinha onde escrever, eu escrevia lá e colocava meus versos, escrevia qualquer coisa infantil assim que surgia da minha mente. Então, eu sempre tive uma mente muito criativa, mas eu acredito que os grandes inspiradores da minha vida foram meus pais, porque a minha mãe contava muita história de Minas, tem um mineirinho aqui no grupo, na live, você comentou, a minha mãe contava as histórias e eu via tudo, como se fosse real, ela pequenininha, correndo, fazendo as artes, brincando com a avó espanhola, que era muito brava, todos os detalhes das histórias que ela contava ficavam marcadas no meu mundo, né, da fantasia infantil. E minha mãe também gostava de fazer assim, ela contava a história para gente e ela fazia encenações de lobo mau, ela fazia papel, né, de ser como se fosse uma bruxa que queria pegar a gente, a bruxa malvada, e as crianças corriam em volta do sofá, eu me lembro com meus irmãos. Então, eu já tive uma aproximação assim com esse universo, né, da fantasia. E eu era aquela criança que resgatava gatinho na rua e colocava na caixinha de casa, assim, da água. Aí minha mãe descobria e levava para a rua de volta. Eu apanhava dos meninos porque eu ia brigar com eles porque jogaram o gatinho na árvore. Eu sempre tive essa sensibilidade, né, com a natureza, com a fragilidade dos animais. Então, talvez seja algo assim que eu já fui desenvolvendo ao longo da minha vida. E eu não sonhava em fundar uma ONG, não era meu projeto, eu não tinha planos de fazer isso. Aconteceu, né, que eu me mudei de cidade, eu queria muito, voluntariado eu já fazia desde que eu era jovem, assim, eu procurava me envolver, me engajar no movimento ou outro, mesmo que discretamente. Eu fazia meu estudo, mas eu ia eventualmente, eu não cumpria uma ação assim comprometida, né, e contínua com uma instituição. Geralmente eu fazia uns trabalhos pontuais.
com algum projeto que engajava a doação de cesta básica. Não que não precise, mas eu acredito que nós precisamos de projetos que transformem a realidade. E a leitura, para mim, foi um projeto que caiu assim como um realizador desse sonho de transformação. Então, tudo veio assim, já desde essa infância. Então, eu acho que os grandes inspiradores da minha vida foram os meus pais. Que lindo, olha que maravilha. Roseli, quais os objetivos de fazerem e o que fazem? Os objetivos que nós temos é justamente transformar, né, gerar impactos, indicadores de impacto no incentivo à leitura, e nós fazemos essas visitas às instituições parceiras, né, uma vez que nós entramos em contato ou a própria instituição nos procura, seja um hospital, uma casa-lar, lar de idosos, ou então mesmo o Instituto dos Cegos, nós temos um trabalho também que era desenvolvido presencialmente lá. Então, nós fazemos, nos paramentamos, colocamos um jaleco colorido, para que o colorido traga um contraste com aquele ambiente. Como os ambientes são de vulnerabilidade, nós queremos contrastar. Então, trazer a cor para dentro desse ambiente já traz uma transformação só pelo olhar. Tem pacientes que falam assim, só de olhar vocês eu já mudou meu dia. Então, a gente já vai colorido, com um sorriso no rosto e um livro na mão. É inegável que a gente consiga, né, transformar uma realidade só pelo olhar. Então, nós levamos essa alegria, esse sorriso, em grupos de pessoas. Então, dificilmente um voluntário age sozinho. É como se nós estivéssemos entrando num campo de batalha, porque é um campo hostil. Quem é que pensa hoje em fazer isso, transformar a realidade? São poucas pessoas. Então, é lógico que o ambiente todo, né, não está condicionado a esse tipo de tratamento, esse tipo de trabalho, e às vezes há uma rejeição inicial. Então, a gente está em grupo ali para se fortalecer, para que a gente não derrube a nossa vulnerabilidade, que não vá para baixo também a nossa energia, a gente não fique naquele ambiente, no mesmo estado que todo mundo, senão a gente não consegue ajudar. Então, por mais que tenhamos os nossos desafios, que nenhum de nós é milionário, é rico, está com a vida ganha, tem muita gente batalhando, estudando, mas a hora que nós adentramos aquele ambiente, deixamos a mala com os problemas lá fora, fazemos nosso trabalho voluntário e voltamos, a mala ainda vai estar ali, só que mais leve, porque tudo que diz respeito à nossa vida ganha uma proporção infinitamente menor diante do que aquelas pessoas nos inspiraram, né, com aquele desafio que elas estão enfrentando. Então, é justamente esse tipo de trabalho que a gente faz. E existe uma capacitação também. Nós damos um treinamento para contar histórias, o que traz um benefício no processo da comunicação, da socialização. Eu era tímida, para você ter uma ideia, eu era super tímida. Eu nunca estaria aqui conversando com você, professor, se eu não fosse a contação de histórias. E contar história para pessoas em situação de vulnerabilidade faz você colocar todo o seu amor naquilo que você está fazendo. E é impossível que você não melhore. Quando eu olhei para trás, eu falei, cadê aquela tímida? Porque eu já estava me comunicando muito melhor. Então, isso tudo contribuiu comigo. Imagina algo que você pode doar, que é o seu tempo precioso, mas receber algo de um valor inestimável. Então, isso é muito enriquecedor. Que lindo. Bom, você deve ter muitos casos para compartilhar conosco aqui, mas quer compartilhar pelo menos um para nós, entre tantos, né? Que eu acho que se for para você comentar aqui, nós ficaríamos horas e horas, porque deve ter muitos. Mas quer comentar um assim que de repente marcou muito a sua vida, entre tantos? Sim, eu tenho bastante. Eu quero dar boa noite para a Delma também, que eu vi que apareceu a mensagem dela aqui. A Delma é uma voluntária também, ó, super veterana que está ali com a gente. Eu acredito que existam mais pessoas aqui na live que eu não consigo ver, né, quem são as pessoas, mas eu tenho certeza, quero agradecer imensamente por estarem aqui prestigiando a nossa live. Se quiserem escrever algum comentário, eu até chamei eles, falei assim, venham assistir para eu não mentir sozinha. Aí eles, para eles colocarem na live, né, o que acontece. Então, um caso que eu quero contar, assim, realmente tenho vários casos, né, de que acontece de voluntariado, mas algo que me marcou bastante, né, um dos que me marcaram, que foi uma menina que nós fomos contar histórias na ala de queimados no hospital evangélico, e essa menina era uma paciente do hospital, ela estava internada naquela ala de queimados, junto com outras crianças, era uma mocinha, devia ter uns 12, 13 anos, e eu percebi que ela estava bem no fundo, onde existe como se fosse, eles chamam de aquário, aquela sala, porque ela é totalmente vedada. E a pessoa fica ali quando o nível de queimadura do corpo é muito alto.
quando ela atingiu muito a extensão do corpo dela em queimaduras, ela corre risco de vida, né? Então, por estar muito a porta aberta para infecções, então a menina estava separada. E a hora que eu bati o olho de longe, eu já vi o rostinho dela bem comprometido. E aí eu me perguntei, será que eu vou ter coragem de olhar para ela sem fazer uma denunciar, né, através da minha expressão, aquele espanto de ver um rostinho de uma menina que poderia comprometer a imagem dela no futuro, se deixasse marcas. Aí eu fui trabalhando na minha mente, eu fui fazendo um trabalho de programação neurolinguística. Eu fui falando algumas mensagens para mim, você vai encarar, você vai olhar nos olhos dela, só nos olhos, para que você aos poucos consiga olhar o rosto inteiro e vá absorvendo esse processo de estar em contato com a imagem dela comprometida sem mostrar, sabe, fazer aquela cara de espanto assim, ai, nossa, que muitas vezes a gente se deixa levar por isso, né? E eu fui trabalhando isso mentalmente, falando, será que eu vou conseguir conversar com ela? Eu quero contar a história para ela, e ela me encarava. Eu acho que ela fazia a mesma pergunta, será que ela vai ter coragem de chegar até aqui? E eu ia mudando de leito por leito, eu contava história para uma criança, nessa transição eu olhava para ela olhava para mim, eu mudava de leito, acho que eu enfrentei uns 4 leitos, que foi a antessala, né, do grande desafio daquela noite. Aí quando eu entrei na sala dela, eu só olhava para os olhos dela. Eu bati o olho no nome dela, eu me certifiquei que era uma menina, porque às vezes a gente se engana também, nesses ambientes, a pior coisa é trocar o nome. Aí eu vi o nome dela, digamos que seja Maria, aí eu olhei o nome e falei, oi Maria, eu estou aqui especialmente para contar uma história para você, mas eu queria saber se você tem alguma escolha, qual é a sua preferência. Eu arrisquei deixar na mão dela, e ela foi justamente onde a gente menos imagina que ela iria. Ela falou, eu quero história de princesa. Olha, que As coisa linda. princesas são bonitas, né? E ela estava enfrentando, já estava querendo ressignificar aquele processo dela. E aí eu lembrei de uma história da princesa, que era a princesa Ervilha, que é uma história até que divertida. E teve um momento em que a história se tornou engraçada, ela segurava a boquinha, porque doía com a queimadura assim. Ela, eu não consigo dar risada, porque tá muito engraçado, eu não consigo. E começou a se divertir. Eu falei para ela, não ria então, só eu vou dar risada. E a gente ficou assim. Teve uma hora que ela não existia mais a queimadura, éramos 2 amigas ali compartilhando um momento. E eu saí de lá aliviada, né, pensando assim, puxa vida, o que seria se eu tivesse desistido disso por medo de não enfrentar, de não saber como lidar? Então, é até o que eu indico para as pessoas que querem ser voluntários, confia, existe um poder inestimável dentro de você que você vai resgatar, ele vai vir à tona e vai te dar o suporte nessa hora em que você se encontrar, né, num desafio desse tamanho, que é contar a história para uma criança, uma jovem que, de fato, estava ali lutando pela vida. E essa história, por incrível que pareça, já existe explicações científicas que nós temos hormônios da alegria que despertam, inclusive ajudam o processo de tratamento, de cura. Então, aquele momento dela, em um estado emocional, contribuiu também para que algo se movimentasse internamente, eu acredito. Com Então, certeza. existe algo, né? E é despretensioso. Naquele momento eu não tinha intenção, a gente não quer aplausos, não queremos, né, que o mundo diga o quanto nós somos bons. Pelo contrário, a gente ainda tem os desafios, estamos em crescimento. Mas a gente faz um pouquinho, eu acredito que se todo mundo fizer um pouquinho, né, a gente consegue driblar um pouco mais esse processo das causas sociais. Que lindo. Bom, aqui tem aqui como nasceu o projeto, meio que você já comentou, mas eu vou fazer a pergunta porque ao final fala sobre prêmios aqui, né? Como nasceu esse projeto, então, intergeracional, que une idosos e crianças, inclusive já ganhou prêmios e foi capa da revista em Portugal. É isso, minha querida? Conte. Isso mesmo. É um projeto Ouvir e Contar, que ele visa, né, resgatar histórias de vida, que os idosos muitas vezes têm poucas pessoas para ouvi-las, e eles ficam institucionalizados, não se comunicam muito, guardando suas histórias, e todo mundo é uma biblioteca viva. E uma vez que ele conta a história dele e fica registrada, essa história passa a existir para sempre, né? Uma história, ela passa a ser resgatada cada vez que alguém contar ou ouvir. Então, este é o projeto Ouvir e Contar. Ele nasceu assim. Fui passear na Ilha do Mel com um grupo de amigos no começo da fundação do Instituto, e eu pensava, enquanto caminhava na beira da praia, né, por que a gente não fazia alguma coisa com as histórias dos idosos? Que a gente ia contar a história no lar, contava uma história e ouvia 10, que eles tinham um monte de história para contar. Então nós ficávamos assim nessa questão, será que
a gente pode fazer alguma coisa com a história? Será que tem? Aí deu um insight. Eu não sei se você já teve esse momento assim, quando você tem uma ideia que você fala, puxa, que legal. Eu comecei a pensar nisso, né? Eu até brinco com as pessoas, eu falo que eu fiquei conversando com Deus, porque eu fazia perguntas e vinham umas respostas. E eu ficava assim, puxa, mas o que a gente pode fazer com essa história? Ah, vocês podem contar para as crianças. É verdade, a gente pode levar essas histórias para contar. Ah, mas os idosos muitas vezes nem veem a história deles, assim, não enxergam a história deles com muitos valores e contam sempre as coisas mais dolorosas. E contar para uma criança uma história dolorosa pode não contribuir. Aí vinha na minha cabeça, mas vocês podem cantar, existiam elementos naquele momento que podem ser trazidos, né, como um sol brilhando, um pássaro, uma planta, dá para colocar um pouco mais de encantamento na história. Aí eu ficava, mas então tá aí o que a gente vai fazer? Contar para uma criança. E aí, a vida é uma relação de troca, a criança pode devolver uma arte inspirada nessa história, produzir um desenho, um poema, uma música, alguma coisa. Ah, eu saí de lá turbinada, né? Eu falei, nossa, esse projeto vai dar muito certo. De fato, deu. Encontrou uma ressonância muito boa, porque todo mundo, inclusive a Universidade de Coimbra, entrou em contato comigo. Eu não tive como ir dar palestra lá, porque eu não tinha como me deslocar, mas eles queriam, porque eles disseram que no mundo não existia isso. Um projeto que conectasse e ligasse a arte junto com a história, essa complexidade toda que ele se compõe. E hoje tem muitas pessoas, né, já passaram pelo Instituto mais de 3.000 pessoas, existem muitas pessoas que se inspiraram nesse projeto, geraram outros desdobramentos, estão fazendo seus trabalhos sociais também impactantes, e é isso que importa, que a gente possa, né, ser assim canal nessas informações importantes, valiosas, que a humanidade possa resgatar esse valor das histórias, que as pessoas em casa ouçam as histórias de seus avós, conversem com seus pais, conversem com as pessoas em volta, se interessem, porque é assim que a gente também mantém e perpetua a memória das pessoas, contando suas histórias. Olha, tantas coisas lindas, Roseli, que estão escrevendo aqui, que olha, eu vou pelo menos um pouco, vou tentar, são muitas coisas lindas. Primeiro agradecer tanta gente que está passando por aqui, mas e depois, olha, falar um pouquinho de coisas maravilhosas. Bom, chegou aqui ó, um canal que está crescendo muito lá em Cambé, que é o canal o Adriano Sobrenatural, e a Luciana, a esposa, disse boa noite, professor Homero, um abraço, já chegando, esmagando o like, até aproveitando que está aí, já dá um like, né, Roseli, que ajuda bastante o canal a crescer. Ó, aí tem gente de Mato Grosso, o Hudson é de Mato Grosso, está aqui, o Cigano do Ouro, que é um canal também que está bombando. Olha, esse Cigano do Ouro é um canal de detectorismo. Um vídeo que ele lançou já está chegando a 1 milhão de visualização. Ele é de Olha Cambé. só, Olha só, ele está aqui conosco também, que legal. que Aí a bacana. Delma, ela disse boa noite, acho que você já falou. A Laura, ela disse olá, boa noite. Não, calma, não é Laura, não. É Laudir. Claudir, Laudir, é isso outro mesmo. voluntário maravilhoso Olha, também, que está sempre com a gente. A Neuza de Arapongas, ela disse boa noite a todos. O Hudson está falando mais uma vez olá, o Hudson é do Mato Grosso. A dona Lourdes, que é mãe dos youtubers, ela disse boa noite a todos, boa noite, dona Lourdes. Olha, a Laudir falou, somos fã da Roseli. Olha aí, Roseli. Obrigada, Laudir. Nós também somos de vocês. Aí o professor Clayton, ele disse boa noite, falar de coração, de contação de história faz muito bem sempre. Creio que será uma noite incrível. É. Está Professor Cleiton também é voluntário, um amor, gente. olha Essas só, pessoas são encantadoras. queridos, queridos. Aí a Giovanni, ela disse boa noite a todos. A, a Angel, ela disse boa noite. Angel, a Angel Angel, está aí também, é voluntária também, né? nossa, uma pessoa incrível, vieram prestigiar em peso. Quanto Querida, seja carinho. bem-vinda, viu? Aí a Delma, ela falou, olha, ser feliz fazendo bem. É isso aí, Roseli. É isso aí, a gente ganha muito, né, Delma? Não tem preço. A Somos Giovanni falou milionários. que tudo participar dessa vez com a Roseli. Olha só, Roseli. A Obrigada. Ângela, a Ângela não, a Angel falou, fã da história viva. Que legal, né? Isso mesmo. Aí o Hudson mandou alguma coisa. A Carla, que é pedagoga, que trabalhamos juntos, ela disse boa noite, professor.
O Anderson Ribeiro disse boa noite. A Mônica Meire, ela disse: parabéns, Roseli. Você inspira e transpira fazer o bem. Olha que lindo isso, Muito hein? obrigada. Mas alguém mandou aqui um emoji que não dá para eu ver. Roribe, eu acho que é. O Luiz Carlos, do Ceará, ele disse boa noite. Boa noite, Luiz Carlos. A Ana Cláudia, ela disse parabéns, Roseli, por esse projeto maravilhoso. Ainda mandou o coraçãozinho para você. Obrigada. A Cláudia, ela disse, a Roseli é muito inspiradora. A Cláudia também, meu Deus, essa mulher se desdobra fazendo tanto bem. A Giovanni, parabéns, que lindo o seu trabalho, Roseli. Obrigada. A Mauri? Mauri, isso. Roseli é a nossa fada inspiradora. Eu sou voluntário e trabalho com a Roseli no Instituto História Viva. Só tem talento no grupo. Vem ajudar a gente a distribuir histórias vivas de alegria. Oh, que Isso aí, lindo! o Mauri, ele já fez até um convite. O Mauri foi uma pessoa assim, incrível que entrou na época da pandemia, quando nós fazíamos os nossos vídeos, eram mais assim, né? Simplinho, cada um aprendendo um jeito ou outro de editar para a gente conseguir mandar. Quando chegou o Mauri, olha, foi para fechar, né? Assim, para fechar com chave de ouro esse grupo de voluntários, porque ele é encantador, ele faz magia, a gente colocou até o nome dele de mago. Ele produz uns vídeos lá no nosso canal do YouTube, tem muitos vídeos, e a maioria deles, que são cheios de recursos profissionais, são feitos pelo Mauri, que é um voluntário também que veio participar com a gente, deu uma força assim muito grande e mostra que cada um tem o seu talento e com o seu talento cada um pode contribuir para que a gente faça mais e melhor. Com certeza. Aí a Cláudia disse: esse projeto é sensacional, e com certeza, Cláudia, eu estou comprovando isso. A Giovanni, ela falou, Roseli, eu gostaria muito de ser voluntária, amo. Uhum. Pode entrar no nosso site, lá o historiaviva.org.br, seja voluntário. Aí você clica lá e manda seus dados. Vai cair lá no e-mail com a Dai. A Daiane vai responder para você com uma agenda, com palestras explicativas mais detalhadas sobre o projeto que eu vou fazer. Aí nós vamos mandar o convite, você vê se na sua agenda consegue vir, aí você vem para entender um pouco mais, para a gente dar mais detalhes sobre o nosso trabalho. Mais uma queridinha, a dona Antônia, eu fui professor dela no CBEJ, uma querida, ela disse, boa noite, professor Homero e professora Roseli. Que Boa noite, dona bonitinha. Antônia. Boa noite, dona Antônia. Chegou o Ederson Ricardo de Apucarana, ele disse, boa noite, tio Benção. É meu sobrinho de Apucarana, Te ele é um pedindo a querido. benção. Aí o Ederson Ricardo colocou, canal muito abençoado, olha, Roseli, e é Uhum. mesmo, né? Amém, amém. A, a Angel, ela colocou uns emojis. A Ângela, Angel, boa noite. Ah, ela falou mais uma vez. Uhum. Querida, olha, são tantas coisas boas aqui. Bom, vou fazer mais algumas perguntas aqui. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, é até bom, porque é legal quando vocês perguntem, né? Porque fica bem dinâmico também. Eu vou colocar uma pergunta aqui, mas podem perguntar para a Ângela. Ângela, vamos lá. Se alguém quiser conhecer mais, como faz? Você acabou de dizer agora, né? Mas eu vou colocar aqui, você repita para mim, que eu vou colocar aqui para entrar em contato. Repita aí para mim. Tá. www.historiaviva com H, Minúsculo, né? tudo minúsculo, Sem acento. sem acento. Historiaviva.org. .org.br. Se o Mauri tiver aí ainda, eu peço para ele colocar o nosso acesso para o canal do YouTube, ou se algum voluntário tiver aí, porque eu acho que dá para colocar como comentário. Se alguém clicar lá, já vai direto para o nosso canal do YouTube. Tá.
Então, gente, enquanto isso, nossa, muito bom. Olha, eu quero muito agradecer essas pessoas maravilhosas que estão aqui e o pessoal que participa contigo. A gente percebe aqui pelas palavras o amor, o encanto e como faz bem a gente fazer o bem, né, Roseli? Você que está há muito tempo com isso. Eu acredito, né, que a primeira pessoa a ser beneficiada somos nós, né? Quando nós fazemos algo a alguém, né? Uhum, com certeza, nós somos os primeiros a receber. É muito bem lembrado sua observação, que às vezes a gente começa a fazer um trabalho voluntário e achamos que vamos ajudar o outro. Então, nós temos essa, prioritariamente pode até ser uma intenção, né? Falar, eu quero fazer algo para ajudar o próximo. Só que quando você chega a um determinado ponto desse trabalho, você percebe que quem é ajudado é você mesmo, né? A gente percebe o quanto nos salvou de uma depressão, durante a pandemia, a gente poder fazer esse trabalho. Muitos voluntários também relataram, é muito gostoso reencontrar os voluntários com o uso da internet, muitos que às vezes a gente nem podia ver quando era presencialmente, hoje a gente se encontra no virtual. Então, tem sido muito gratificante para todos nós e fazer o bem é muito bom. Eu queria pedir para o pessoal que está aqui assistindo, né, o que vieram para assistir porque eu convidei, para curtirem também o canal do professor, que eu assisti a live dele, é ótimo, é incrível. Sigam o canal, curtam, né, os vídeos dele, venham participar, porque nós precisamos muito aprender, né, algumas dicas que ele dá sobre língua portuguesa, melhor maneira de escrever. Eu peguei a live da vírgula que ele estava passando aqui e eu fiquei encantada. E eu falei assim, nossa, como falta também para nós termos essas orientações, porque quem acompanha redes sociais encontra aberrações em termos de ortografia, né, de escrita, e é bom nós sabermos qual é a maneira correta, embora a gente tenha, né, esteja lendo e compreendendo a mensagem, mesmo que errada, é importante nós resgatarmos a melhor maneira de fazermos, quais são as regras atuais, com tanta mudança que teve. Então, aproveitem, compartilhem também para as pessoas virem aqui né, assistir esse canal maravilhoso, que vai ser muito bom também, né, professor? Eu já fiz um convite aí, já estendi. Agradeço, porque é uma troca boa, né, Roseli? Olha, eu venho aqui, eu faço com o maior carinho, com o maior amor. Eu fico tão feliz quando eu posso ajudar um pouquinho que seja, sabe? Então, é isso. Eu faço por amor mesmo, eu quero poder fazer diferença na vida das pessoas, porque eu me sinto bem, sabe? É aquilo. Para mim, é uma alegria muito grande quando eu posso fazer isso. Olha o que o Uhum. Nilson Azevedo, lá de Minas Gerais, de Poços de Caldas, ele falou: olha, legal, eu comecei fazendo trabalho voluntário e acabei achando minha profissão. Olha que lindo Olha, isso, né? que bacana, descobrir o talento através de um momento em que não havia uma relação financeira, né? Porque o trabalho voluntário também é isso, ele acaba Aham. proporcionando. Eu também me tornei palestrante, e hoje eu dou treinamento em empresas também, graças ao trabalho que eu comecei a desenvolver no Instituto. Então, eu sou convidada profissionalmente, acabei, né, deixando a carreira administrativa, graças ao que eu fui também aprendendo e mobilizando, eu acabei utilizando também profissionalmente em paralelo. Muito bom. Roseli, eu trabalho no Colégio Professor Cleto, aqui na Visconde de Nácar. É, qual a possibilidade de você ir nos visitar e fazer um projeto conosco? Enfim, pelo menos estar um dia conosco. Há essa possibilidade? Existe sim. E, se eu não conseguir, eu tenho certeza que um dos voluntários podem também, porque eles acompanham, conhecem todo o trabalho, eles têm total propriedade para falar sobre o projeto. Então, eu consigo, acredito que eu consigo. É que eu estou hoje, eu não estou exatamente em Curitiba, né? Eu estou Uhum. no norte de São Paulo, no litoral norte de São Paulo. Olha, Mas eu vou a Curitiba todo mês. Então, entendi. vamos conversar sim sobre essa possibilidade, né, de fazermos Uhum. essa parceria, de nós irmos no colégio levar a contação de histórias. Vai ser muito bom para a gente também, até mesmo com os professores. Nós Eu temos, quero. né, palestras de storytelling, técnicas de contação de histórias, dá para fazer vários trabalhos com o pessoal. Eu dou treinamento, às vezes, também para professores de escolas de Minas Gerais, de interior, que é enriquecedor ensinar os professores a contarem histórias de todas as disciplinas, porque pode ser aplicado em todos os momentos. Hoje em dia, abrir uma aula falando, trazendo uma história
conectada ao assunto que nós estamos abordando na aula, é enriquecedor, acaba gerando engajamento, porque nós somos o resultado das histórias que ouvimos. Então, os alunos vão seguir todo o conceito da aula, inspirados pela história que ouviram, mesmo que inconscientemente. Legal, com certeza. Ô, querida, há algo que eu não perguntei que você queira comentar, que você acha que seja relevante falar? Fique à vontade. Acho interessante falar que para ser voluntário não tem restrição de faixa etária. Algumas pessoas me perguntam, para ir presencialmente no hospital tem que ser maior de 18, mas para atuar como voluntário, se autorizado por um maior, pode atuar junto aos idosos. Nós tínhamos uma voluntária que tinha 11 anos, que era autorizada pela família para ser voluntária. Então, se os pais vierem, melhor ainda. E não tem restrição também, limite, né, de idade máxima. Nós já tivemos voluntários de 80 e poucos anos. A Yaya era voluntária nossa, ela tinha 86 anos. Então, nós temos essa possibilidade de aceitar as pessoas como voluntárias de todas as faixas etárias. Que legal. Então, que bom que, para quem quer, né, vai ser muito importante para que possa estar nesse projeto. Querida, eu sei que o seu tempo é muito precioso. Eu quero agradecer imensamente de você ter dado esse tempinho conosco aqui, esse privilégio, porque, olha, quando o Ederson, porque eu sou amigo do Ederson, o Ederson que participa do projeto, né? Esse projeto com vocês aí. Aí, quando ele falou, eu fiquei muito encantado. Eu falei, Ederson, tenta conseguir para mim, Ederson, eu vou ficar muito feliz se eu conseguir. Aí ele foi muito querido, sabe? E ele fez essa ponte de nós nos falarmos. Então, eu quero agradecer imensamente a você, minha querida. Dizer assim que para mim foi uma honra, uma alegria muito grande. E eu quero ver trazer o seu pessoal, inclusive, deixa eu ver, alguém está falando aqui, deixa eu ver quem. Ó, siga a História Viva no Instagram também. Isso. É arroba Instituto História Viva. Ó, gente, arroba Instituto História Viva. Chegou o Arthur aqui também. O Arthur, sabe quantos aninhos que ele tem, Roseli? Ele tem 6 aninhos. E Ah, entrou, que gracinha! Já está participando e prestigiando essa live, muito né? bem. Viu que maravilha? Então, querida, é isso, agradecer você e assim, as suas palavras finais, o que você tem a nos dizer? Eu quero agradecer imensamente também pelo convite, pelo espaço. Falar do que a gente ama é muito fácil, é gratificante, é muito bom ter um espaço para compartilhar o nosso trabalho e, quem sabe, inspirar as pessoas a serem voluntários. O que eu gostaria de dizer para todo mundo é que não existe limite para você fazer uma atividade, um trabalho social. O que você tiver de tempo e espaço, tem alguém precisando deste tempo que você tem na sua vida e deste momento, dessa oportunidade. Então, mesmo que não seja no nosso projeto, que você pare um pouquinho e consiga dedicar um pouco de tempo a alguém que precisa do que você tem, tanto de talento ou de tempo para doar também. Então, é muito bom a gente viver numa sociedade onde as pessoas se sentem responsáveis pelos seus pares, e nós precisamos muito, e cada vez mais. Agora, acho que mais do que nunca. Querida, olha, essas palmas aqui, ó, eu estou representando o povo, É nossa. com certeza está muito feliz de tê-la aqui, viu? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Amém. continue a Igualmente. usando, porque você leva o melhor remédio que as pessoas podem ter, né? Essa alegria, essa paz, esse amor, porque, olha, resumidamente aqui, uma época eu fiquei internado, Roseli, e uma coisa que marcou muito, muito a minha vida foi quando as pessoas elas iam me visitar e elas levavam a palavra de conforto. Não há presente melhor do que esse, né? Verdade, com certeza. É um momento de muita vulnerabilidade. E tem pessoas que dizem, ah, mas eu não tenho coragem. Tem sim. Tem uma força muito grande aí dentro que a coragem vem. Então, é enfrentar mesmo, né, os desafios que fazem, como diz Joseph Campbell, quando você vê uma porta escura e tem medo de entrar, é lá que mora a sua felicidade, é lá que você vai ampliar os seus limites, seus horizontes. Então, abra essa porta e se jogue, que tem muitas pessoas precisando do seu valioso tempo.
Amém. Muito obrigada, professora. Uma alegria muito grande poder estar aqui. E vamos fazer novos encontros, se você quiser trazer. Vamos falar sobre o tema da leitura, que eu acho muito importante a gente falar o quanto isso impacta na transformação do indivíduo. Então, a gente estou à disposição, e eu tenho certeza que os voluntários também, se eu não puder, alguém pode estar aqui, e são pessoas super incríveis que também representam muito bem e falam em nome do Instituto. Ó, já vou deixar aqui ao vivo, pedindo a você, quando você puder, você participa novamente, eu vou ficar muito feliz, eu tenho certeza de que as pessoas que estão, as que verão, porque, olha, muita gente verá depois, viu? Eu tenho certeza de que as pessoas ficaram muito gratas, viu, Roseli, de você estar conosco novamente, viu? Tá bom, com certeza. Então, gratidão mais uma vez, agradecer a todo o povo de casa, Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Muitíssimo obrigado de vocês estarem aqui conosco, e até a próxima. As minhas lives, Roseli, elas são nas segundas, às 8h30 da noite, vamos falar 20h30, né? Às quartas, às 20h30, e às sextas, às 20h30. Então, quando quiserem participar, vocês são muito bem-vindos. Deus abençoe. Roseli, Obrigada. beijo no seu coração, gratidão, viu? Obrigada pelas presenças. Tchau. Tchau.